voltamos e agora vocês vão ouvir a conversa, né? André Blanco, advogado tributarista, e o Cristiano Eloy, que eles vão conversar assuntos de interesse do seu negócio, principalmente o setor atacadista e distribuidor, André, ou não, no geral? Na verdade, tem assuntos de interesse geral, mas a gente procurou trazer alguma coisa especial para os atacadistas e distribuidores. Pois é, onde a gente milita bastante, né? Então, vamos lá? Vamos lá, Cláudia, obrigado. André, quero agradecer a sua presença aqui. André Blanco é advogado especialista em direito tributário, conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente, o que é o CARF e de que maneira que os assuntos debatidos lá impactam na sociedade e no mundo empresarial brasileiro. Boa tarde, obrigado, Cláudia, obrigado, Cristiano. O CARF é um tribunal administrativo constitucional. A Constituição exige que os autos de infração que cobram uma parte do patrimônio dos contribuintes sejam reexaminados. Então, esse é o papel fundamental, né? Que o contribuinte não seja alcançado na tributação sem que isso seja revisto, né? Da mesma forma, quando uma exigência fiscal é afastada, cancelada, como a gente diz, é preciso que isso seja revisto para que se evitem fraudes e essas hipóteses que o poder público procura afastar. Agora, isso é a esfera administrativa, ela é muito importante para as empresas porque as discussões mais técnicas, em primeiro lugar, acontecem lá no CARF, né? Todas as turmas são compostas por representantes dos contribuintes, como eu, advogados, especialistas em matéria tributária, muitos professores. Brasília, né? Isso em Brasília. O CARF é um organismo do Ministério da Fazenda, é um tribunal administrativo que pertence ao Ministério da Fazenda. Então é um tribunal paritário, logo do outro lado a gente tem os contribuintes que são auditores de carreira, representantes da Fazenda Nacional, e os assuntos são discutidos e definidos ali em última instância, né? Então, depois que o assunto é definido no CARF e tendo êxito o contribuinte, não há mais espaço para que a Fazenda Nacional volte a tentar cobrar esse imposto. Não é a mesma coisa para os contribuintes que podem lançar mão do judiciário, ainda que essa exigência seja mantida no CARF, ainda há para os contribuintes uma próxima oportunidade, uma oportunidade a mais, que é ir ao judiciário. O acesso ao judiciário também é um direito constitucionalmente assegurado. Agora, doutor ou meritíssimo, de que maneira a gente se refere ao conselheiro do Você CARF? pode me chamar de você, porque a gente já viajou muito com a Abad. Aliás, eu preciso fazer uma parte. O André é do escritório, né? De Simone Blanco Advogados. De Simone Blanco. São nossos colaboradores da revista há muitos anos, né, André? Sim, há colaboram bastante tempo conosco com artigos mensais de muita importância para o setor atacadista distribuidor, para a indústria, todo mundo que... Sempre de assuntos de interesse do setor atacadista, né? Distribuidor e dos agentes da cadeia de abastecimento, né? Mas de todos os elos da cadeia, tanto da indústria quanto do varejo e do atacado, né? O nosso escritório, Cristiano, para te interromper, ele é especialista na cadeia de abastecimento. Durante muito tempo a gente procurou entender qual era o papel, ou qual era o melhor modelo para fundir as matérias do direito, as especialidades do direito com o setor que a gente atendia já há muito tempo, há 16 anos na Abad, que é o setor atacadista distribuidor. Então a gente tem atendido tanto as indústrias como atacadistas e distribuidores, como os varejistas, porque a cadeia de abastecimento é um desafio de todo mundo num país como o nosso, onde as questões tributárias dificultam ainda mais a vida de todo mundo. André, a gente que acompanha o CARF, teve uma época que tinha bastantes discussões judiciais. Como é que está isso atualmente? A gente tem alguns assuntos mais importantes do ponto de vista dos atacadistas e distribuidores. Os assuntos são inúmeros, toda a matéria tributária federal está
sendo discutida no CARF, né? São 3 sessões divididas por especialidades. A primeira sessão onde eu estou cuida do imposto de renda e da contribuição social das empresas, além do Simples, que é uma questão muito debatida com a gente, né? A segunda sessão cuida de imposto de renda das pessoas físicas, além de algumas outras matérias. E a terceira sessão de PIS e COFINS, muito importante para os atacadistas e distribuidores, e dos impostos dos tributos aduaneiros, né? Então, na primeira sessão, acho que a matéria do ano, e ainda a matéria do próximo ano, muito provavelmente, é o ágio, que é a diferença entre o preço pago por uma empresa e o preço que ela realmente vale no seu patrimônio líquido, no seu balanço, né? Então, há uma realidade, ou é efetiva a existência de um pagamento a maior que se denomina o ágio. Então, tudo isso é calculado com base numa perspectiva de rentabilidade futura. Quem adquire imaginando que aquele negócio vai produzir frutos econômicos, lucro muito maior. Então, o ágio é essa diferença, e o ágio é uma despesa que pode ser usada por quem pagou, né? Só que, na verdade, em termos de planejamento tributário, disse que no Brasil o planejamento tributário ele é feito a cada mês. Funciona mais ou menos como a ST ou não? A substituição tributária ou não? Ele é um pouco diferente porque, na verdade, na parte, o ST é mais evidente, mais efetivo na parte de ICMS, a gente vai falar um pouquinho dele. O ágio é mais comum no imposto de renda porque ele é uma mais-valia, ele promove um acréscimo patrimonial, ou quando é deduzido, ele permite que a gente utilize como despesa. E os planejamentos têm sido feitos para que as empresas pudessem utilizar essa despesa não propriamente como a lei imaginou que fosse feito. E há uma desoneração muito grande, uma perda de receita muito grande, quando isso começa a ser feito sistematicamente por grandes grupos. Então há uma manipulação muito grande da tributação sobre o resultado. E a arrecadação de imposto de renda e contribuição social é muito expressiva e muito importante para o governo federal. E de que maneira que os grandes grupos se defendem ou tentam ter brechas na lei para que isso diminua dentro deles e onerando a Receita Federal, é isso? Isso. Na verdade, a legislação, ela evolui, mas ela não evolui na mesma velocidade que a sociedade, né? Isso a gente tem dito muitas vezes. E a legislação tributária muda muito. Há uma reportagem sobre o Martins, na Veja dessa semana, se eu não me engano, falando de 80 alterações legislativas num dia, né? Então, há muitas, são 27 estados. Diferentes. Cada um tem a sua legislação, ainda além da legislação do governo federal. Então, há um plexo de dispositivos normativos inúmeros para que sejam atendidos. E aí as operações são desenvolvidas pelos contribuintes com atenção a essa legislação. E você pode optar por um ou outro modelo de acordo com aquele que seja mais viável, mais econômico ou atenda operacionalmente melhor o seu negócio. Então, o que se diz é que não há propriamente um crime em procurar a forma mais barata de desenvolver seu negócio. E num país de carga tributária muito alto, o ingrediente tributário é sempre planejado para que possa ser reduzida essa carga. Então, essa é a preocupação do governo federal em entender o que são planejamentos tributários legítimos e o que é simulação, separar realmente o joio do trigo em termos de planejamento tributário. Agora, você falou de 80 novas leis tributárias por dia, vezes 360, que é o ano fiscal, né? Isso. Dá milhares de leis ano a ano em 27 estados diferentes, né? Isso. Além do mais, tendo uma legislação, uma carga tributária que representa 36,5% do PIB. Isso. O que isso tira da competitividade das empresas e do país com relação às empresas estrangeiras? Isso é muito impactante e os grupos internacionais, quando vêm investir no Brasil, ou mesmo quando as multinacionais que já estão aqui nos solicitam uma análise de alguma questão com o objetivo de planejamento tributário, a gente chega à conclusão que, na verdade, o elemento tributário, que deveria ser neutro num ambiente de competitividade, ele é determinante, né? A logística é um custo muito impactante para o setor atacadista distribuidor
e ele chega a 2%, 3% muitas vezes da receita ou das despesas que as empresas têm. A gente planejando, por exemplo, o ICMS, imaginando de onde a mercadoria seja remetida a partir da indústria e onde ela vai chegar lá no ponto de venda, no varejo, você pode ter muitas vezes uma diferença de 36% operando de uma forma ou de outra, né? Então, esse é um produto que a gente costuma dizer que a consultoria tem, que é o Site Location, que é planejar de acordo com o estado onde você vai operar, qual é a realidade tributária e tratar isso de produto a produto, porque na verdade a regra tributária para o ICMS ela muda de produto a produto. Ou seja, o planejamento tributário hoje em dia é fundamental para uma empresa que quer operar no Brasil inteiro. Sem dúvida. Agora, assim, ao mesmo tempo, eu estava vendo um levantamento que no Brasil você gasta 2.500 horas anuais cuidando de tributos às empresas. E nos nossos parceiros da América Latina, mais ou menos são 300 horas por ano. Né? Ou seja, a gente é um dos países menos competitivos com relação a essa questão no mundo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu comecei a estudar a reforma tributária quando eu ainda estava concluindo a faculdade, imaginando que assim que ela saísse eu estaria up to date para discutir os assuntos com os meus futuros clientes, né? E a gente está aí há quase 18 anos e isso não saiu. Eu digo isso porque o objetivo maior da reforma tributária é efetivamente a redução de carga. Mas eu acho que a simplificação para o empresário é uma necessidade e é um objetivo a ser alcançado pela reforma tributária. Mas só, André, você acha, doutor André, eu já sou acostumado a chamar você de André, você acha que 2015, esse novo mandato, tem alguma luz no fim do túnel para mudar? A cada novo governo, muda um pouco. As reformas necessárias são trazidas à pauta e a reforma tributária é sempre uma pauta prioritária de cada governo, né? Nesse governo não é diferente. Agora, o que se tem visto é que a reforma tributária, para ser implementada pelo governo, é preciso que ele esteja no melhor momento político e que seja um projeto maduro, né? Eu acho que há projetos maduros em termos de reforma tributária, até porque as questões foram sendo discutidas e foram sendo alteradas e houve muita mudança legislativa em torno de todos os tributos, né? Eu acho que o único tributo que não sofreu uma grande modificação, porque exige não só um acréscimo de algo na Constituição ou a retirada, uma alteração simples, mas uma reforma plena na Constituição, é o ICMS, que é um tributo de competência dos estados. Sim. Então a autonomia financeira dos estados depende do ICMS. Então há muito a ser discutido em torno do ICMS para que haja uma efetiva reforma. Mas você acha viável uma simplificação tributária no ICMS ou não? Essa questão de consolidação de incentivos, né? Um imposto que entra com alíquota, sai com outra alíquota para outro estado. Como é que você vê isso atualmente? Se você acha viável uma simplificação dos interesses dos 27 estados brasileiros? Eu acho 26 mais o Distrito Federal. Eu acho que há sim. Acho que esse tema já está muito mais maduro do que quando eu comecei a estudá-lo e vem amadurecendo efetivamente. No governo passado a gente teve uma proposta de reforma efetiva que chegou a avançar e a gente já teve alguma reforma de ICMS para tentar resolver a guerra dos portos em torno da eleição do estado onde você desembaraçava a mercadoria para ter um ICMS menor. Então isso já foi resolvido. O ICMS interestadual efetivamente é o mais complexo, mas é uma necessidade do empresário que vê no simples, e aí na verdade no simples como um sistema simplificado de apuração de tributos federais, um modelo efetivo, né? Os próprios auditores, amigos, colegas, conselheiros no CARF dizem que a única pessoa que paga tributo no Brasil é o optante pelo Simples. Porque em termos de lucro real, quem tiver efetivamente assistido de consultores, advogados ou de uma equipe que trabalhe nisso, consegue trabalhar o lucro e resolver um pouco a carga. O Simples paga aquela carga, mas paga efetivamente aquilo. Então uma simplificação é necessária.
Agora, como é que está a posição atual do projeto de lei 130/2014, que ele fala da guerra fiscal? O projeto de lei 130 é um projeto de lei do Senado, ele já está sendo discutido no Senado, e ele propõe, ele não é exatamente o que a gente quer, porque para distribuidores atacadistas, o setor comercial, propriamente dito, não há uma convalidação, quer dizer, há uma convalidação, mas não há um prazo de adequação, né? Se falou muito em prazos para que indústrias que tivessem efetivado investimentos pesados pudessem recuperar os investimentos. Então, a gente já discutiu 25 anos de prazo, já foram discutidos 15, 10, agora estamos em 5 nesse projeto de lei para as indústrias e não há prazo para o setor comercial, o que é muito ruim. Entretanto, já há uma proposta de emenda, já há uma emenda apresentada onde há equiparação do setor comercial com o setor industrial para essa finalidade. E a questão da universalização, você estava falando do Simples Nacional, né? A gente tem a inclusão do RCA, que é o representante comercial autônomo, que a gente vê muito atuando no setor atacadista distribuidor. A entrada dele no Simples Nacional. Como é que está isso e qual é a justificativa das empresas atacadistas distribuidoras com relação a essa universalização? Esse é um calcanhar de Aquiles para o setor, porque a força de vendas tem um custo pesado na folha de salários por conta das contribuições previdenciárias e tem levado, inclusive, à falta de formalização dessa despesa, que não resolve o problema porque acaba impactando no imposto de renda que é pago, por exemplo, né? Agora, isso que a gente chama de universalização do Simples, ele, na verdade, é porque é um sistema simples e é um sistema efetivo, onde há a efetiva percepção do empresário daquilo que é recolhido. A gente vai discutir um pouco aí adiante, eventualmente, a questão do efeito da ST sobre o optante do Simples, mas para fins de inclusão de novos operadores no Simples Nacional, que outras categorias da economia pudessem optar, é que foi aprovado um projeto de lei 147, que altera a legislação complementar e permitiu que houvesse efetivamente a inclusão dos representantes comerciais no Simples. Entretanto, foi criado um anexo 6 que cria os anexos ou determinam qual é a alíquota a ser aplicada, né, ao final. E o anexo 6 acaba impactando de forma que hoje o representante comercial no presumido pague 16,33% de carga efetiva, quando no Simples ele vai passar a pagar 16,93%. Então, apesar da possibilidade de inclusão, ela veio onerar o representante. Então, ela ainda não é efetiva para os representantes. Não é ideal, né? Não é ideal. Então, ainda há alguma coisa para ser alterada nisso. Ou seja, os empresários atacadistas distribuidores querem uma alíquota menor. É isso. Os representantes precisam ter uma alíquota menor, porque aí não se trata só de qual é o custo do distribuidor na remuneração do representante, mas é a própria composição do imposto que vai ser pago pelo representante como uma pessoa jurídica, né? Então, tanto o setor quanto os representantes, a categoria dos representantes se espera ainda. Há no Congresso já propostas e uma discussão efetiva sobre a alteração e redução dessa alíquota e também o aumento para 7 milhões ou 14 milhões, diferenciando os setores comerciais, serviços e a indústria para determinar qual é a carga de cada um. Agora, essas novidades positivas, com relação a esse assunto, nós deveremos ter em 2015 já ou não? É um assunto que deve se arrastar nos próximos 2 anos, 3 anos? Não, já há alguma coisa valendo, mas ainda não é interessante para os representantes, como a gente disse. Essas discussões normativas, elas estão no âmbito do Congresso, como eu disse, então elas podem ter a sua vigência determinada para 2016, por exemplo, no ano que vem,
que é um prazo para que efetivamente não só as empresas, mas os próprios operadores, contadores, os consultores, todo mundo possa se preparar para essa nova realidade. Então eu não vejo aí uma possibilidade de solução disso num curto espaço de tempo. Né? Só vai passar um ano ainda, né, André? Um ano de 2015 inteiro. Exatamente. Normalmente, 2016. quando se aprova uma Demora, legislação, né? uma alteração legislativa desse porte, ela exige uma adaptação. Né? Então, normalmente há o prazo que a gente denomina de vacatio legis, né? Que é o prazo em que a lei já está válida, mas ela não está vigente ainda e nem é uma opção para o contribuinte. Agora, uma questão polêmica na cadeia de abastecimento como um todo é a substituição tributária, né, doutor? Isso. Qual a sua opinião sobre a substituição tributária? E aproveitando um assunto que você tocou aí, quais são os efeitos da ST no optante do Simples? A AST, ela é uma realidade, ela simplifica a arrecadação e ela concentra a arrecadação nos maiores players da cadeia. Então, a administração pública em geral, federal e todos os estados praticamente, tem eleito esse modelo e há na legislação de quase todos os estados a substituição tributária para o ICMS, como há também para tributos federais. Em termos de ST, o impacto é muito grande porque, na verdade, o contribuinte do Simples, ele não opera com o ICMS por créditos e débitos. Então, na verdade, ele paga uma alíquota efetiva e os créditos que são cobrados nas etapas anteriores da cadeia não são aproveitados, né? Então, o ST, que acabou se revelando um novo imposto e não uma forma de arrecadação do próprio ICMS, ele impacta muito porque ele é um imposto que é pago pelo industrial, pelo importador ou pelo primeiro adquirente na entrada do estado daquela mercadoria e sobre toda a cadeia, né? Sobre toda a circulação econômica até o consumo. E aí ele é pago por força de um MVA e depois ele é novamente pago pelo optante pelo Simples sem que ele pudesse aproveitar os créditos, né? Era uma expectativa. Ou seja, há uma duplicação dos tributos, é isso? Há uma duplicação, uma cobrança em duplicidade dos tributos. Havia uma expectativa muito grande que se resolvesse isso, havia um esforço muito grande, inclusive da ABAD, esse é um tema que está no fórum da ABAD, de discussão dos assuntos tributários e de acompanhamento das questões legislativas, das novas legislações que têm saindo. E havia uma expectativa que se solucionasse com o projeto 147, né, com a Lei Complementar 147, que foi aprovada, já está valendo, né? Essa legislação, ela já vale para 2016, como eu disse, foi aprovada em 2014, mas vai valer só 2016. Em 2016, mas ela excetuou grande parte dos setores. Então, alimentos, que é um setor impactante, para a ABAD foi excetuado. Então, só alguns setores da economia que já podem se beneficiar disso, mas isso ficou pouco relevante. Então, a expectativa é que isso fosse para 100%, né? Uma regra geral para todo mundo. E aí acabou que a exceção virou a regra e o problema persiste. Agora, doutor, você falou que a ST é uma realidade, mas ela é uma questão polêmica ainda, porque ela é uma realidade para o Ministério da Fazenda, para a Receita Federal, porque ela facilita, ao invés de 1 milhão de pontos de venda pagarem imposto, ele já facilita por segmento 10 indústrias que vendem para o atacadista distribuidor, que depois vende para aqueles 1 milhão de pontos de venda no país, o imposto já foi pago. Mas nem sempre a margem que está na ponta da cadeia corresponde à margem bruta que o comerciante vai vender o produto na ponta. Essa é a questão polêmica que alguns setores discutem e debatem? Essa é a principal, porque se a ST pretende cobrar o imposto de toda a cadeia, ela deveria medir com exatidão qual é essa margem de valor agregado ou qual é a pauta, como em alguns estados é praticada para alguns produtos, que reflete efetivamente o conteúdo econômico tributável, né? Então, os institutos de pesquisa podem ser alcançados, ou eles podem ser instados a produzir novas margens de valor agregado, mas
os institutos são poucos, é uma questão cara, só os setores mais organizados conseguem fazer isso e ainda assim as fazendas dos estados, né, as secretarias de fazenda, elas criam um embaraço muito grande para isso e não permitem essa alteração permanente, né? Então, quando é instituída a substituição tributária, ela já vem com margens de valor agregado ou pautas pré-fixadas e que, como o Cristiano disse, no mais das vezes refletem um valor muito maior do que aquele que é praticado pelo setor. Uhum. E tem também a questão da informalidade, né? Que às vezes na ponta tem a informalidade e você não consegue mensurar isso. O imposto que já foi pago tira a competitividade de quem já pagou, ou não? Sim, na verdade a carga tributária alta ou qualquer carga tributária distingue quem quer pagar imposto de quem não quer pagar. Então, as empresas que são formalmente organizadas e operam com os tributos na forma que a lei determina, de forma legítima, elas acabam ficando muito distante de quem não paga, né? Então, eu acho que esse é um aspecto positivo, na verdade, sob essa ótica de quem enxerga uma economia formal, de que, na verdade, ela trouxe muita gente para a formalidade, porque... eu lembro que o ICMS-ST em São Paulo aumentou a arrecadação do Estado em 2008 em 30% só pela instituição da ST. Isso é um pouco a questão dos MVAs que a gente acabou de falar e também o fato de trazer players para a contribuição, né? Tem muito mais gente pagando imposto, ainda que por substituição, do que antes, né? Então... Agora, para finalizar, André, o que o pessoal pode esperar para 2015? Vai acontecer alguma coisa boa? Eu acho que para 2015 a gente tem muita coisa para ser feita porque o planejamento tributário ele é uma pasta nas empresas, os presidentes, os diretores das grandes empresas já têm trabalhado com isso. E eu acho que a gente não pode ficar esperando de que todas as soluções venham do Congresso Nacional, né? Então eu acho que o sistema está aí, ele tem falhas, ele precisa ser interpretado pelas empresas, né? Antes de ser interpretado, eu diria, ele precisa ser conhecido, muita gente não tem conhecimento. Total, né? Então, no CARF, a gente julga os recursos apresentados nos autos de infração que são lavrados exatamente por desconhecimento da legislação ou muitas vezes por uma interpretação equivocada. Mas conhecer, saber interpretar, saber aplicar, eleger qual é a melhor forma, planejar, em última análise, é muito importante para qualquer empresário hoje. Mas eu acho que também precisa ter uma orientação de profissional, né? Tem muita empresa que eu acho que aí vem o caso de vocês ou de contadores, porque também, às vezes, o desconhecimento também dificulta, né, André? Eu acho que sim, eu acho que a especialidade... A matéria é complicada, né? Muda muito, isso aí você falou que muda demais e às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e é outra e pode piorar o negócio, né? Exatamente, antes de entrar no ar a gente precisa checar se o que eu estou falando aqui já não foi alterado, mas eu acho que há muito para ser discutido não só em termos de planejamento, né? Como em termos de ações judiciais. Né? Ainda há algumas teses que podem ser manejadas pelos empresários que promovem não só uma redução no recolhimento de impostos daqui por diante, 2015 em diante, como também recuperar alguma coisa que tenha sido paga indevidamente. Então essa é uma ferramenta muito importante e eu adicionaria a ela, ainda eu colocaria a revisão fiscal, que é confiar na sua equipe, mas permitir que o trabalho seja revisto de alguma forma para que eu consiga enxergar esses erros antes que eles venham a se transformar em passivos fiscais, o que são indesejáveis para qualquer empresário. Terrível, né? Quer dizer, então, 2015, fica alerta, né? Fica alerta, acompanhando. Pode acontecer muita coisa. Eu estou à disposição para acompanhar e informar. Você volta aqui para contar essas novidades? Volto logo em janeiro, estou de volta para responder essas e outras dúvidas. O convite está feito, você tinha me falado do livro, né? Que você tem alguns livros aí já editados, eu gostaria que depois você falasse isso. Próxima vez, André, traga os livros para a gente mostrar. E eu agradeço, eu sei que você tem uma agenda super apertada. Imagina. Eu agradeço, espero que você volte mais vezes para contar sobre essas novidades
orientar, né? Às vezes dá uma orientação, a pessoa acorda e vai ver alguma coisa para o negócio, né? A gente assessora a ABAD há muito tempo e as entidades da ABAD podem fazer contato e a gente está sempre à disposição para responder essas e outras perguntas. Obrigada mesmo, obrigada Cristiano Eloy. Obrigado, Cláudio. E eu vou mostrar mais uma vez a revista de distribuição, todo mundo começa a receber a partir da semana que vem, dia 15, e a gente volta sexta-feira que vem com o último do ano, que vai ser uma retrospectiva, né, Cristiano? A gente vai fazer e eu espero vocês lá, mas a programação do New Trade TV continua. Não saia daí que o New Trade TV continua. Boa tarde.